E sobre os conflitos, sobre a guerra, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro. Professor, bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a CNN Brasil. Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Professor, nós estamos caminhando para um mês de invasão da Rússia, um mês de guerra entre russos e ucranianos. Como é que o senhor avalia, do ponto de vista dos russos, o que está acontecendo agora? Eles conseguiram avançar no tempo previsto para o objetivo previsto? Eles foram mesmo surpreendidos por uma reação ucraniana que não esperavam, conforme a gente tem ouvido por aqui? E a que distância nós estamos de alguma solução que signifique pelo menos um cessar-fogo temporário para que a diplomacia retome seu espaço, professor? Bom, olhando a guerra da perspectiva da Rússia, todas essas operações de combate até agora foram muito frustrantes para os objetivos do governo Putin. Depois de quase um mês de conflito, a Rússia não conseguiu conquistar nenhuma grande cidade ucraniana e se deparou com uma resistência militar muito forte da população ucraniana, né, tanto das suas forças armadas quanto dos civis. A gente está vendo, por exemplo, muitos protestos nas pequenas cidades ucranianas ocupadas pela Rússia. E, além disso, uma resposta internacional duríssima em termos de sanções econômicas, algumas delas, inclusive, sem precedentes, particularmente aquelas voltadas contra o Banco Central russo. Então, colocando de uma maneira bem simples, o tempo está jogando contra o governo Putin. Quanto mais essa guerra se prolonga, mais difícil fica para a Rússia permanecer no conflito. Para a própria Ucrânia, claro, ela é uma tragédia humanitária, é uma devastação econômica, né? Mas também olhando dessa perspectiva da Rússia como uma grande potência, invadir a Ucrânia está se mostrando uma decisão extremamente custosa para o governo Putin. Mas, infelizmente, apesar desse desastre que a guerra representa tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, nós ainda estamos longe de uma solução política negociada para o conflito. O que nós temos visto ao longo das últimas semanas é que tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, essas negociações de paz têm sido utilizadas para se ganhar tempo. Os ucranianos porque precisam reforçar a defesa de Kiev e de outras grandes cidades como Kharkiv. E a Rússia porque tem utilizado esse tempo extra das negociações para reforçar a sua base logística, para obter ali mais recursos, para preparar essa grande ofensiva contra Kiev. Professor, do lado de cá, como espectadores de uma guerra, a gente imagino que qualquer ser humano fique chocado com o ataque de qualquer que seja a nação invadindo um outro território. E, para além dos motivos que levaram a Rússia a fazer isso, os russos estão atacando e matando civis. Isso causa um espanto para a gente que está assistindo isso do lado de cá, do Ocidente, né, principalmente. E na hora que a gente vê aquela imagem do Vladimir Putin dentro de um estádio, na comemoração dos 8 anos da anexação da Crimeia, que foi em 2014, eu imagino que o senhor também tenha visto. Um estádio com quase 100 mil pessoas e ele sendo aplaudido, ovacionado. Chegaram até a comentar que o estádio poderia estar lotado porque alguns artistas famosos estavam fazendo shows, mas as pessoas que estavam lá estavam aplaudindo, balançando bandeira e ovacionando o Vladimir Putin. Qual seria essa relação do russo com a guerra, desse apoio? Pelo menos a imagem mostrou um apoio. Bom, não foi qualquer estádio, né? Foi o estádio onde se jogou a final da Copa do Mundo há apenas 4 anos atrás. E acho que isso é muito simbólico dessa mudança muito grande da Rússia na opinião pública internacional em tão pouco tempo. Bom, a Rússia é um regime autoritário, então é muito difícil a gente realmente ter a mensuração de qual é o apoio público que o governo Putin tem neste momento, depois da invasão da Ucrânia. O que nós podemos fazer é olhar esse passado recente e, a partir dali, tentar fazer algumas inferências, né? O Putin está no poder na Rússia há 22 anos, como presidente e como primeiro-ministro. E o auge da sua popularidade foi o período entre 2014 e 2018. Esse é o período que se seguiu ao início do conflito na Ucrânia, a anexação da Crimeia, ao apoio dos enclaves separatistas na região do Donbass. E é um momento também em que a Rússia sediou 2 grandes eventos esportivos internacionais, né? As Olimpíadas de Inverno e a Copa do Mundo. De lá para cá, o que aconteceu? Os impactos das primeiras sanções ocidentais contra a Rússia começaram a fazer efeito
E a gente teve também os impactos da pandemia que foram bastante duros na Rússia, né? O governo russo não conseguiu responder bem ao coronavírus. É possível que uma das razões que tenham levado Putin a invadir a Ucrânia tenha sido exatamente essa percepção de que seria uma guerra rápida, que seria uma vitória fácil e que ele teria um aumento de popularidade, assim como houve lá na anexação da Crimeia há 8 anos atrás. Não é isso que tem acontecido. Então, o que a gente teve agora no estádio, nessa última semana, é uma cerimônia anual, que acontece sempre no mês de março, para marcar o aniversário da anexação da Crimeia, e é um evento orquestrado, planejado pelo governo russo, no qual ele mobiliza seus apoiadores, no qual ele leva também muitos funcionários governamentais, pessoas que não têm muito uma opção de não estar ali, né? É claro que há muitas pessoas na Rússia que apoiam a guerra, tem uma corrente nacionalista russa que nunca aceitou a independência da Ucrânia, mas a gente viu também nesse último mês protestos bastante significativos, sobretudo nas maiores cidades russas, né, Moscou e São Petersburgo, que são o bastião da oposição ao Putin, né, a base política e social do Putin são as pequenas cidades, é o interior do país, mas é muito significativo a gente ter visto esses protestos, sobretudo diante de leis muito repressivas na Rússia, onde as pessoas podem ser presas, inclusive se usarem a palavra guerra para se referir à invasão russa da Ucrânia. O eufemismo utilizado pelo governo russo são operações militares especiais. Eles estão vendendo a guerra para a população russa como uma espécie de missão de paz. Professor, o que pode fazer Vladimir Putin voltar atrás sem que ele leve para a Rússia a condição de derrotado na guerra? Para que ele possa fazer isso, ele precisa pelo menos de alguma vitória diplomática nessas negociações com a Ucrânia. Provavelmente elas seriam, ali, de um ponto de vista mínimo, uma declaração da Ucrânia por meio de mudanças na sua Constituição, garantindo a sua neutralidade, que ela não seria parte de nenhuma aliança militar contra a Rússia, uma mudança territorial, a Ucrânia reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia e provavelmente também a independência daqueles 2 enclaves separatistas no Donbass e algum tipo de restrição militar ao tamanho das forças armadas ucranianas. Essas são exigências extremamente duras para qualquer país, em especial para uma nação como a Ucrânia, que é uma cultura muito antiga, né? Quer dizer, tem mais de 1000 anos como um povo, mas é um Estado independente muito recente, de apenas 30 anos. É altamente improvável que os ucranianos aceitem todas essas exigências, mesmo diante de uma situação tão dramática quanto a guerra. A gente tem visto, por exemplo, que os ucranianos estão se recusando até agora a qualquer tipo de rendição. Mesmo numa cidade como Mariupol, sob um bombardeio devastador há várias semanas, a posição ucraniana tem sido lutar até o fim. Professor, aquela pergunta que vale R$1 milhão e que com certeza o senhor mais ouviu nos últimos dias é: teremos uma terceira guerra mundial? Essa terceira guerra mundial vai ocorrer? E, para não ocorrer, depende de quem? Depende que essa ajuda por parte da OTAN, por parte da União Europeia, por parte do Ocidente, depende que essa ajuda não chegue por meio de forças, por meio de armas? Olha, eu diria que nos últimos 2 anos eu tenho ouvido perguntas que eu jamais pensei que escutaria na minha vida. Tanto as perguntas relacionadas a uma pandemia global, quanto agora o risco de uma guerra europeia generalizada, ou uma terceira guerra mundial, ou um acidente nuclear na Ucrânia. Bom, quais são os riscos de que essa guerra se espalhe e de que ela passe a envolver outros países além da Rússia e da Ucrânia? Os russos têm atacado muito próximo da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Bombardearam uma base militar a 30 quilômetros da fronteira. E a Polônia é um país que faz parte da OTAN. O que aconteceria, por exemplo, se os russos bombardearem a Polônia para tentar, de alguma maneira, limitar esses suprimentos de armas que o Ocidente tem enviado para a Ucrânia? O que aconteceria no caso de acidentes, né, que ocasionalmente ocorrem em guerras? Um míssil que cai num território da Polônia, da Romênia ou dos países bálticos. Tudo isso são riscos, são possibilidades, né? Além de um esforço russo para envolver os seus aliados mais próximos, Belarus e Síria, na guerra. Então a gente já teve um envio de milhares de combatentes sírios para lutar na Ucrânia, e há uma pressão política e diplomática muito grande da Rússia sobre Belarus
para que o país também se junte à guerra. Ele já tem participado com apoio logístico, as bases do Belarus já estão sendo utilizadas pelas tropas russas, né? Mas é perfeitamente viável um cenário em que essa guerra se expande. É claro que tudo isso seria uma tragédia. Nós já estamos falando de uma guerra que envolve os dois maiores países da Europa, e os impactos dela, tanto na questão humanitária, como na crise de refugiados, quanto na questão econômica, vão atingir muitas nações, né? Muito além ali do cenário local da guerra. Professor, queria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor avalia o papel cumprido até agora pelos Estados Unidos e pela China. Os Estados Unidos estão ajudando para abaixar um pouco a fervura ou para colocar lenha na fogueira com declarações do presidente Biden, como, por exemplo, Vladimir Putin é um criminoso de guerra. Ele fala também para o público interno, claro, mas isso ajuda, em alguma medida, a solução do conflito? E a China, que tem dito que o confronto não interessa a ninguém, mas aparentemente, pelo menos para a gente que acompanha à distância e leigos no assunto, falta uma ação mais proativa, aparentemente, da China. Como é que o senhor avalia o papel dessas duas potências na guerra? Bom, um dos riscos que nós corremos com essa guerra é que ela acabe se tornando uma espécie de luta por procuração entre os Estados Unidos e a China. Então, que além de todas essas questões diretamente envolvendo a Rússia e a Ucrânia, ela acabe virando também um grande combate entre essas duas grandes potências, com os Estados Unidos apoiando a Ucrânia e a China apoiando a Rússia. Nós não chegamos neste ponto ainda, mas existe o risco de que isso aconteça. Então, para os Estados Unidos, essa guerra vem num contexto de vários anos de deterioração das relações dos Estados Unidos com a Rússia. Isso tem acontecido ao longo da última década e meia. Eu estava nos Estados Unidos quando a guerra começou, né? Estava participando de uma conferência em Washington, e era muito impressionante ver a total desconfiança e hostilidade da comunidade acadêmica, jornalística e diplomática americana com relação à Rússia. E é claro que tudo que a gente está vendo desde que a guerra começou só agravou isso, só piorou isso. Então, quando o Biden diz que o Putin é um criminoso de guerra, isso inclusive abre a possibilidade de processos judiciais, seja no Tribunal Penal Internacional, seja nos próprios tribunais americanos, contra a cúpula política e militar da Rússia. Então, essa é uma possibilidade muito forte. E tudo isso, claro, impede a possibilidade dos Estados Unidos exercerem uma função de mediador, de tentar, de algum modo, promover uma retomada do diálogo entre Rússia e Ucrânia. E do lado da China, essa guerra colocou o governo chinês numa situação muito ruim, muito complicada. Assim, por um lado, a Rússia é um parceiro político e econômico muito forte da China. É interessante para os chineses auxiliarem a Rússia de várias maneiras, mas, ao mesmo tempo, também a China não quer dar um cheque em branco para o Putin, autorizando, apoiando a invasão da Ucrânia, outros tipos de guerra. Então, essa questão da não intervenção, da autodeterminação dos povos, é algo muito importante para a política externa chinesa. E os próprios pretextos que a Rússia tem utilizado para intervir na Ucrânia, como a questão de apoiar os enclaves separatistas, são declarações altamente tóxicas para o governo chinês, porque elas poderiam ser utilizadas, por exemplo, por uma potência estrangeira que quisesse apoiar a independência de Taiwan ou de Hong Kong. Então, quando Xi Jinping diz que a guerra é muito ruim para todo mundo, ele realmente está expressando o que é a visão da liderança política chinesa. Só que a China tem tentado se equilibrar entre não apoiar a guerra, mas também entre não criticar a Rússia. E à medida que esse conflito se prolonga, essa posição chinesa fica também mais difícil. Então, quem tem exercido realmente um papel mais ativo como mediadora desse conflito é uma potência média como a Turquia, que tem relações boas, próximas com a Rússia, e ao mesmo tempo está muito próxima ali da região, né? Quer dizer, ela compartilha ali com a Ucrânia o Mar Negro e está preocupada com essa estabilidade regional. Então, a Turquia tem desempenhado um papel diplomático até bem mais ativo do que as grandes potências como os Estados Unidos e a China. Conversamos com Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais da
UERJ. Professor, obrigada, viu, pela gentileza de vir aqui conosco. E reduzimos a sala de aula a 2 pessoas, a minha e a Rafael Colombo. Obrigada por essa exclusiva, né? A gente espera. Imagina, é um prazer, né? Nós somos os 2 únicos alunos que... Nós somos os 2 únicos alunos que fizemos as perguntas, né? Mas a plateia é gigantesca, professor. Obrigada, viu? Imagina, é sempre um prazer estar aqui trocando ideias, conversando, né? Podendo ter esse tipo de diálogo. Eu ainda estou no formato das aulas online, então eu diria que a sala de aula, o espaço de debate, virou aqui o meu escritório, a minha biblioteca. E é sempre um prazer poder compartilhar aí com a audiência da CNN, ter mais pessoas participando dessa conversa. Muito bom, obrigada. Bom dia, viu? Obrigada. Bom dia.